Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Começou hoje em Uberlândia a 14ª edição da Interleite. O evento reúne especialistas, representantes, produtores ligados ao setor leiteiro do Brasil e do mundo. Traz novidades e informações para melhorar o setor produtivo e reprodutivo do rebanho. No mesmo espaço, mais de 800 produtores, representantes e especialistas ligados ao setor leiteiro do Brasil e do mundo. Na 14ª edição, o encontro considerado hoje referência nacional já virou tradição. O evento, na verdade, começou há 20 anos atrás em São Paulo e acabou vindo para Minas, que é o principal estado produtor, com quase 30% do leite brasileiro. E Uberlândia tem uma condição muito interessante, porque é uma bacia leiteira forte ao redor de Uberlândia, a gente é próximo de Goiás, o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba são muito fortes em leite, tem uma estrutura de eventos muito boa, tem aeroporto, tem um porte bastante interessante, então Uberlândia acaba sendo uma escolha natural aí para se fazer um evento desse porte. Este ano, o Interleite traz inovações e estratégias para quem atua no mercado. Em 2 dias, palestras e discussões sobre questões ligadas ao setor produtivo e as melhorias da eficiência do manejo reprodutivo serão realizadas em Uberlândia. Só nos últimos 13 anos, o setor leiteiro cresceu no Brasil 62%, mais que toda a produção de leite gerada na Argentina e no Uruguai. Por ano, o Brasil produz 33 bilhões de litros de leite. Para esse ano, a expectativa na produção leiteira também é positiva. Especialistas afirmam que o setor deve crescer esse ano em torno de 14%. Só no segundo semestre, a expectativa é de 5%. Os números positivos no mercado atual são atribuídos a alguns critérios de pesquisa e trabalho. O mercado de leite inspecionado, que vai para as indústrias, cresceu mais ainda do que o mercado total, porque a gente teve um processo de formalização do leite, quer dizer, parte da produção que vinha sendo informal, né, que é aquele produto sem inspeção, vem diminuindo ano a ano. Então, além do crescimento total, houve o crescimento do leite inspecionado. E do lado das fazendas, 2 fatores importantes aconteceram. O primeiro é o aumento do preço da terra. Então, um produtor que tem uma propriedade mal explorada, ele está em cima de um ativo que vale hoje muito mais do que valia antes. E do lado da mão de obra, o ganho dos salários também, né, o aumento da taxa de emprego, faz com que o produtor também precise aumentar o seu volume de produção. Rafael administra uma fazenda com gado de leite em Sacramento, Minas Gerais. Por dia, o rebanho de 300 vacas produz 6.500 litros de leite ao laticínio local. A alta produtividade, segundo o administrador, é resultado da busca de novidades, informações e participações em eventos no setor. O negócio é ser eficiente no que você faz. Tem que fazer bem feito, tem que fazer com qualidade. Primeiro, para agregar valor no produto. E segundo, para conseguir reduzir o custo fazendo menos, fazendo mais com menos. As doenças mentais e neurológicas atingem aproximadamente 700 milhões de pessoas no mundo, representando 1/3 do total de casos de doenças não transmissíveis, segundo a Organização Mundial de Saúde. Os especialistas advertem que pelo menos 1/3 dos que sofrem com problemas mentais e neurológicos não tem acompanhamento médico. E para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Ricardo José Vital, que é psiquiatra e está aqui com a gente. Dr. Ricardo, muito obrigado pela presença. Eu acabei de dizer dados preocupantes e que confesso para o senhor que quando li essa pauta da nossa produção, eu me assustei. É o que está acontecendo hoje, doutor? Sim, realmente esses dados são preocupantes para nós, né? Existia aí uma estatística prevista de que até 2020 a depressão seria a segunda doença mais incapacitante do mundo, né? Parece que alguns dados já estão mostrando que nos dias atuais já é a primeira doença que mais tira pessoas do trabalho. Pois é, não só do trabalho, né, mas também da vida. Nós tivemos casos recentes, por exemplo, com a morte do próprio ator Robin Williams, né, e uma série de outros fatores que a gente vê no dia a dia, pessoas que começam a entrar nesse problema e parece não ter fim. O fim geralmente pode ser trágico, né? Geralmente quando não existe um tratamento específico, né, um reconhecimento, uma identificação do transtorno, tem-se uma tendência aí a cronificar e a agravar-se, né? Ele é um exemplo aí talvez de uma incapacidade de se reconhecer, de se fazer um diagnóstico, talvez pelo hábito dele, né, pela maneira de se comportar,
isso talvez mascarasse mesmo, né, dificultasse aí a identificação. Mas ele é um exemplo de que pessoas de qualquer nível, de qualquer classe, de qualquer hábito, de qualquer prática profissional, mesmo bem-sucedidos na vida, não estão isentos de ter uma depressão. Aliás, tem muita gente que pensa que depressão só surge quando a pessoa está sem dinheiro, quando a pessoa não está feliz, quando a pessoa não tem amigos. E a gente viu como Robbie Williams, por exemplo, que não é bem assim. É um problema mais grave que pode surgir em qualquer área, né, doutor? Qualquer pessoa, né, está predisposta aí. A gente tem alguns fatores, né, que associam-se aí ao aparecimento, mas qualquer pessoa dentro dessa associação de fatores pode desenvolver um transtorno depressivo. E como descobrir? A gente estava conversando até antes da entrevista, tem muitas pessoas que às vezes começam aquela tristeza, esse mês minha conta ficou no vermelho, esse mês um amigo meu fez uma coisa que eu não gostei, enfim, isso é tristeza momentânea ou pode ser o início de uma depressão? Sim, existe hoje um jargão, né? Quando a gente entristece por algum motivo, a gente diria, estou deprimido, né? Depressão tem algumas características diferentes da tristeza. A tristeza seria algo volúvel e momentâneo, né? A depressão tem alguns sinais e sintomas que são marcantes e permanentes, né? É uma tristeza diferente, né? É uma tristeza profunda associada muitas vezes a outros fatores como perda de energia, perda de interesse, perda de prazer, né? A pessoa passa a não ver graça mais nas coisas, uma perspectiva pessimista do futuro, um medo exagerado, uma baixa autoestima e autoconfiança, né? Tem uma série de fatores, alterações do sono e da fome. Então a gente vai identificando uma série de alterações associadas aí que vão sugerindo um transtorno depressivo. Como que o próprio paciente pode identificar isso? Porque na maioria das doenças, todos os médicos que falam que quanto mais cedo você procurar ajuda, mais fácil de você identificar o problema e tratar. No caso da depressão, como não confundir esses sintomas com o da tristeza momentânea? O próprio paciente fala, não, eu estou deprimido, preciso procurar um psicólogo, um psiquiatra para tratar do meu problema. Sim, essa característica persistente, essa intensidade e frequência desses sintomas que eu citei aqui, né, são altamente sugestivos, a pessoa tem que se atentar mesmo. A gente tem uma dificuldade muito grande de se avaliar psiquicamente, a gente tem uma dificuldade muito grande de se avaliar fisicamente e psiquicamente também. Quando a gente não tem essa habilidade, né, muitas vezes quem está próximo sugere, né, falou, olha, eu acho que você está muito... E aí dá já as dicas de que algo esteja inadequado. Né? Mas a pessoa consegue muitas vezes identificar um estado diferente, um estado um pouco mais contínuo, de uma intensidade mais exagerada, uma tristeza mais permanente e exagerada, associada a esses outros fatores aí. A pessoa acaba conseguindo, né, identificar. Às vezes não. Muitas pessoas têm dificuldade e às vezes desacreditam, né, nesse diagnóstico. Nós estamos no século XXI, né, então é preciso que as pessoas desenvolvam os conhecimentos a respeito dos transtornos, né, porque é uma realidade. Doutor, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar nesse assunto, porque nós vamos para outras matérias em um intervalo e o assunto está muito bom, a gente vai repetir um bloco com o senhor também. O mais difícil é quando a gente já leu no início dessa reportagem aqui, de acordo com os dados que a gente tem, é que muitas pessoas, apesar de identificar esse tipo de problema, né, muitas vezes não procuram acompanhamento médico. E agora você vê como fica o tempo para esta quinta-feira. Em Uberlândia, o dia fica frio pela manhã e pode chover a qualquer momento. A temperatura varia entre 18 e 24 graus. Veja o tempo em outras cidades do estado. Em Estrela do Sul, sol com algumas nuvens. À tarde e à noite, há possibilidade de chuva, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Sol pela manhã em Araporã, deve chover a qualquer momento, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Sol com algumas nuvens em Prata, há previsão de chuva, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em União de Minas, o tempo é de sol entre nuvens. À tarde e à noite pode chover a qualquer momento, mínima de 21 graus. E o professor e doutor Carlos José Soares foi nomeado para ocupar o cargo de coordenador da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior na área de Odontologia, a CAPES, para o triênio de 2014 a 2016.
A nomeação saiu esta segunda-feira no Diário Oficial da União. Isso significa que ele vai coordenar todos os programas de pós-graduação, incluindo mestrado e doutorado, na área de odonto existentes no Brasil, tanto em universidades federais, estaduais ou ainda particulares. Esta é a primeira vez que a UFO tem docentes selecionados para a coordenação da CAPES. Além dele, o professor doutor José Roberto Mineu, das Ciências Biológicas, também foi nomeado. E não saia daí que depois do intervalo a gente volta a falar sobre os problemas mentais, já já.